A cidade de Jericó e a vida de Raabe. Jericó, uma cidade antiga, imponente e cheia de mistérios, ergue-se no meio de uma terra fértil. Suas muralhas são robustas, feitas de pedras enormes que pareciam desafiar qualquer invasor. Durante anos, os habitantes de Jericó viveram confiantes na proteção dessas fortificações, acreditando que ninguém jamais poderia derrubá-las. Mas, por trás das paredes, a vida de seus cidadãos escondia histórias de ambição, medo, luxúria e segredos obscuros. Entre essas histórias, destacava-se a de uma mulher chamada Raabe. Ela era conhecida em toda a cidade como uma prostituta. Mas não se engane, sua vida era muito mais complexa do que qualquer rótulo. Raabe não nasceu para ser desprezada. Sua infância fora marcada por perdas, abandono e dificuldades que moldaram sua coragem e sua astúcia. Enquanto outras crianças recebiam educação e cuidados, ela aprendeu cedo a sobreviver, a conhecer os perigos do mundo e a ler nas pessoas aquilo que ninguém via. A rotina de Raabe não era fácil. Cada dia era um desafio, cada cliente uma prova de resistência, mas por trás da fachada que todos viam, ela carregava algo raro. Uma mente atenta, uma intuição afiada e, secretamente, uma curiosidade sobre o mundo além das muralhas de Jericó. As histórias que chegavam até ela sobre o povo de Israel, sobre um Deus poderoso que havia libertado seu povo do Egito, despertavam algo dentro dela. Ela sentia, de forma silenciosa, que havia algo diferente naquele Deus, algo que poderia mudar sua vida. Enquanto isso, Israel marchava pelo deserto rumo à terra prometida. Josué, sucessor de Moisés, preparava o povo para conquistar a terra de Canaã. As notícias chegavam aos ouvidos de Jericó. O povo de Israel era imbatível. Suas vitórias eram acompanhadas de sinais e milagres que deixavam qualquer cidade em alerta. O medo começou a tomar conta da população. Muitos cidadãos oravam aos seus deuses pagãos, mas Raabe sentia em seu coração que nenhum deles poderia proteger aquela cidade do poder verdadeiro. Então, num dia que parecia comum, 2 homens estrangeiros, enviados por Josué como espiões, chegaram à cidade. Eles precisavam de abrigo e, por destino divino, foram até a casa de Raabe. A chegada deles mudaria para sempre o destino daquela mulher e de toda a sua família. Ela os recebeu com cautela, mas também com uma curiosidade que não podia ser contida. Quem eram aqueles homens e o que estavam fazendo em sua cidade? E por que seu coração parecia reconhecer algo sagrado na presença deles? Os espiões se mostraram cautelosos, mas rapidamente perceberam que Raabe era diferente. Ela não apenas os escondia, mas também compreendia a gravidade da situação. O rei de Jericó, sabendo da presença de inimigos na cidade, enviara guardas à sua casa. Raabe então enfrentou uma das decisões mais importantes de sua vida: obedecer ao rei e entregar os homens ou seguir sua intuição e proteger aqueles que poderiam ser a chave para a salvação de sua própria vida. Ao esconder os espiões sob feixes de linho em seu terraço e enganar os guardas com coragem e inteligência, Raabe demonstrou não apenas astúcia, mas fé. Ela compreendeu que a segurança de sua família dependia de algo maior do que a muralha da cidade ou da autoridade de um rei. E naquele momento, começou a jornada de transformação. De uma mulher desprezada pela sociedade para alguém que Deus escolheria para cumprir um propósito grandioso. Durante horas, enquanto a cidade se agitava ao redor, Raabe refletia sobre suas escolhas, lembrando cada momento de dor, cada insulto e cada decisão que a trouxera até ali. E silenciosamente, em seu coração, algo despertava. A esperança. Não uma esperança qualquer, mas a certeza de que sua vida poderia ser usada para algo maior, algo divino, algo que ultrapassava qualquer julgamento humano. A noite caía sobre Jericó como um manto silencioso. As ruas estreitas, normalmente cheias de movimento, agora estavam quase desertas, iluminadas apenas por tochas tremeluzentes que lançavam sombras dançantes sobre as muralhas da cidade. Raabe, em sua casa, observava cada detalhe,
cada som que chegava até suas janelas. Seu coração batia acelerado, mas não apenas por medo. Havia também uma centelha de expectativa que ela não podia ignorar. Os 2 homens estrangeiros, enviados por Josué, chegaram de forma discreta, mas mesmo assim eram visíveis para os olhos atentos de Raabe. Ela sabia imediatamente que não eram apenas viajantes comuns. Havia algo em sua postura, no olhar firme e na determinação que transparecia mesmo em sua cautela, que revelava uma força invisível guiando cada passo deles. Raabe sentiu de forma instintiva que aqueles homens carregavam o poder de um Deus que ela começava a conhecer através das histórias que ouvira. Mal havia dado tempo de processar a situação, e a notícia chegou à corte de Jericó. Espiões haviam entrado na cidade. O pânico se espalhou rapidamente entre os oficiais do rei. Guardas armados foram enviados imediatamente à casa de Raabe. A tensão subiu ao limite. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada passo no corredor ressoava como um prenúncio de perigo iminente. Raabe sabia que se falhasse, sua vida e a de sua família estariam em risco. E foi nesse momento que sua coragem se revelou. Raabe tomou a decisão mais ousada de sua vida até então. Com mãos firmes e coração resoluto, ela conduziu os espiões até o terraço, escondendo-os sob feixes de linho seco. Quando os guardas chegaram, ela não vacilou. Sua voz soou firme, mas serena, enquanto dizia que os homens haviam partido no entardecer e que qualquer atraso poderia fazê-los escapar da cidade a tempo. Os guardas, enganados pela confiança em suas palavras, partiram apressados, sem suspeitar da verdade. Depois que o perigo imediato passou, Raabe voltou-se para os espiões, e suas palavras carregavam mais do que gratidão, carregavam fé. Ela disse: "Sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Todos nós estamos apavorados. Ouvimos o que o Senhor fez no Egito e contra os reis que vocês derrotaram. O coração de todos aqui desfaleceu de medo, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." O reconhecimento de Raabe não foi apenas um ato de coragem, mas um testemunho de fé. Ela se declarou confiante na autoridade e no poder do Deus de Israel, mesmo vivendo em uma cidade que rejeitava esse Deus. E com isso, fez um pedido direto: a proteção para si e para sua família quando Israel atacasse Jericó. Os espiões, cientes do risco que Raabe corria, concordaram com a promessa, estabelecendo um pacto de confiança. Eles instruíram Raabe sobre o que deveria fazer para garantir sua salvação. Amarrar um cordão vermelho em sua janela, que serviria como sinal de que a casa dela deveria ser poupada quando a cidade fosse tomada. Esse cordão vermelho não era apenas um pedaço de tecido. Era um símbolo de proteção, de fé e de conexão direta com o poder de Deus. Enquanto o medo se misturava com a esperança, Raabe passou a noite refletindo sobre sua vida. Cada escolha que a levara até aquele momento parecia ter sido guiada por algo maior. Sua história de dor, rejeição e luta agora se entrelaçava com um propósito divino. Ela entendia que não estava apenas protegendo 2 homens, mas abrindo o caminho para uma mudança que afetaria toda a cidade e a história de Israel. E assim, naquela noite silenciosa, enquanto Jericó dormia ignorante do destino que se aproximava, Raabe começou a experimentar uma transformação interna. A mulher desprezada e estigmatizada começava a compreender que Deus poderia usar qualquer vida, mesmo a de alguém rejeitado, para cumprir seus planos grandiosos. O cordão vermelho balançava suavemente na janela, sinalizando não apenas proteção, mas também o início de uma história que ecoaria por gerações. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave sobre Jericó, mas a cidade ainda estava envolta em tensão e medo. As notícias sobre os espiões circulavam discretamente, e o rei permanecia inquieto, sem saber quem poderia ser leal a ele ou ao povo de Israel. Enquanto isso, Raabe, em sua casa, cuidava de sua família com mãos trêmulas, mas coração firme. Cada movimento, cada olhar, cada palavra tinha agora uma importância vital. Os espiões,
Sentados na segurança provisória do terraço, compartilharam com Raabe tudo o que sabiam sobre o plano de Josué e do povo de Israel. Cada detalhe parecia confirmar que o poder de Deus estava além de qualquer compreensão humana. Raabe escutava atentamente, absorvendo cada informação e entendendo que sua colaboração seria crucial. Então, firmaram um pacto. Ela e sua família seriam poupadas, mas apenas se Raabe obedecesse a uma condição simbólica e simples, mas de significado profundo. Ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa, um simples fio de tecido, mas carregado de promessa e proteção. Assim como o sangue do cordeiro havia salvado os hebreus no Egito durante a Páscoa, aquele cordão seria o selo que diferenciaria a casa de Raabe das demais, garantindo a vida de todos que nela habitassem. Raabe compreendeu imediatamente a seriedade e a importância desse ato. Não era apenas uma estratégia, era um sinal divino, um lembrete tangível da fidelidade de Deus. Enquanto o dia avançava, Raabe tomou coragem para explicar à sua família o pacto feito com os espiões. Seus filhos, ainda pequenos, e os demais parentes ouviram atentamente. Era a primeira vez que todos viam Raabe, não apenas como uma mulher marcada pela vida, mas como alguém dotada de visão e fé. Ela explicou a eles que aquele cordão vermelho não era apenas um pedaço de tecido, mas um sinal de que Deus interviria em seu favor. E que quando chegasse o momento da invasão, deveriam permanecer dentro de casa, confiando plenamente na promessa que lhes fora feita. Cada hora que passava, a expectativa crescia. Raabe observava o movimento das ruas, ouvia os rumores que circulavam pela cidade e sentia a aproximação inevitável do momento decisivo. Ao mesmo tempo, em silêncio, ela cultivava a fé. Mesmo sem compreender plenamente todos os planos de Deus, Raabe sabia que sua decisão de proteger os espiões e confiar nas promessas divinas era a chave para a salvação de sua família. No fim do dia, quando a cidade mergulhou em silêncio, Raabe subiu até a janela e amarrou cuidadosamente o cordão vermelho. Ele se destacava contra a pedra da muralha, um sinal visível da proteção divina. A simples ação carregava um poder invisível, que só poderia ser compreendido através da fé e da confiança absoluta em Deus. Ela sentiu uma paz inesperada, uma certeza que jamais experimentara em toda a sua vida de medo e rejeição. E então, a noite avançou, trazendo consigo o momento em que os espiões deveriam escapar. Raabe ajudou-os a descer pela janela, guiando cada passo, alertando sobre guardas e obstáculos. A tensão era palpável. Qualquer movimento errado poderia custar a vida de todos, mas com coragem e determinação, os espiões conseguiram fugir, retornando às tropas de Josué para relatar a situação em Jericó. A vida de Raabe mudou naquela noite. Ela compreendeu que, mesmo vivendo entre olhares de desprezo e julgamentos, seu coração havia sido o instrumento que Deus usou para cumprir um plano maior. O cordão vermelho, tremulando na janela, simbolizava não apenas proteção, mas também a transformação de uma vida marcada pelo estigma em uma vida marcada pela fé e pela esperança. Enquanto a cidade de Jericó permanecia em tensão, Raabe preparava sua família para o que viria. O coração dela, agora cheio de confiança, antecipava o cumprimento da promessa divina. Ela sabia que a hora decisiva se aproximava e que a coragem demonstrada até então seria recompensada de uma forma que ninguém poderia imaginar. A muralha parecia imponente, mas Raabe confiava em algo maior: o poder invisível de Deus que movia os destinos de homens e cidades. O sol surgia sobre Jericó, tingindo as muralhas com tons de dourado, mas a cidade ainda respirava medo e desconfiança. Os habitantes, mesmo confiantes em suas defesas, não conseguiam ignorar os rumores sobre o povo de Israel e seu Deus poderoso. O clima era de apreensão constante. As crianças brincavam, mas os adultos falavam em sussurros sobre o que viria. Cada passo na rua ecoava como um alerta de que algo grande estava prestes a acontecer.
Do lado de fora, Josué organizava o povo de Israel. Cada homem e mulher estava preparado para obedecer a ordens que, aos olhos humanos, poderiam parecer estranhas. O plano de Deus não envolvia armas convencionais ou estratégias de guerra comuns. Pelo contrário, Deus instruiu Josué marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio, carregando a Arca da Aliança, enquanto os sacerdotes tocavam trombetas de chifre de carneiro. Dentro das muralhas, Raabe observava cada movimentação, o coração acelerado, a respiração contida. Sua família estava recolhida, em silêncio, enquanto ela tentava transmitir confiança. O cordão vermelho ainda tremulava na janela, como um lembrete de que Deus havia prometido proteção. Cada marcha dos israelitas parecia desafiar a lógica humana, mas Raabe sentia uma esperança crescente. Ela entendia que o Deus de Israel não agia como os deuses dos homens, mas com poder e propósito divinos. Nos 6 primeiros dias, o povo de Israel marchou em silêncio, e os habitantes de Jericó começavam a se sentir incomodados, confusos, inquietos. Alguns tentavam decifrar o significado do ato, outros apenas olhavam com medo. O clima de tensão aumentava, e Raabe acompanhava cada passo com expectativa. Ela sabia que o cumprimento da promessa dependia daquele momento, e a fé de sua família se fortalecia a cada hora que passava. No 7º dia, o plano atingiu seu ápice. O povo de Israel marchou 7 vezes ao redor da cidade, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas e todos gritavam ao comando de Josué. Um estrondo que ninguém jamais esqueceria ecoou pelas muralhas. Cada pedra parecia tremer, cada torre vacilar. O chão tremia sob os pés dos habitantes e o medo se transformava em pânico. E então, diante dos olhos atônitos de todos, as muralhas de Jericó ruíram. Pedra após pedra, torres e portões desabavam, e o poder de Deus se manifestava de forma inegável. Mas entre toda a destruição, uma casa permaneceu de pé. A de Raabe. O cordão vermelho ainda estava ali, visível, sinalizando que a promessa havia sido cumprida. Ela e sua família estavam seguros, protegidos pelo mesmo Deus que derrubara muralhas impossíveis. Os espiões que haviam feito o pacto com Raabe vieram até ela e cumpriram a promessa. A mulher antes desprezada e estigmatizada agora se tornava símbolo de fé, coragem e transformação. A cidade de Jericó caíra, mas a história de Raabe emergia como exemplo de como Deus pode usar qualquer vida para cumprir seus propósitos. Após o caos, Raabe reuniu sua família. Entre lágrimas e sorrisos, eles compreenderam que o destino não era mais decidido pelos muros, pelos reis ou pelo medo, mas pelo poder divino e pela fé que haviam demonstrado. Raabe havia cumprido sua parte. Confiara, protegia e agira com coragem, tornando-se peça fundamental na história de Israel. E assim, o palco estava preparado para a grande transformação final. De prostituta de Jericó, a integrante da linhagem que mudaria o destino do mundo. Cada detalhe da vida de Raabe, desde a rejeição até a coragem de proteger os espiões, havia sido necessário para que o plano de Deus se cumprisse. A poeira da batalha de Jericó ainda se assentava sobre a cidade, quando Raabe olhou ao redor de sua casa. Tudo havia mudado. A cidade que antes parecia invencível, agora estava em ruínas, mas sua casa permanecia intacta, marcada pelo cordão vermelho que balançava suavemente na janela. A mulher que tantos desprezavam agora via sua fé recompensada, sua coragem reconhecida e sua vida transformada de maneira extraordinária. Raabe sentiu uma mistura de alívio, gratidão e reverência. Ela havia arriscado tudo para proteger os espiões, acreditando em um Deus que parecia distante, mas que demonstrou poder e cuidado de forma concreta. Sua família estava a salvo, e ela finalmente compreendia que suas escolhas, mesmo aquelas que a sociedade considerava erradas ou insignificantes, haviam sido instrumentos de um plano divino. Pouco tempo depois, Raabe foi acolhida pelo povo de Israel. Ela se casou com Salmão,
um homem justo da tribo de Judá, e juntos construíram uma família que seria lembrada por gerações. Da união de Raabe e Salmão nasceu Boaz, que se casaria com Rute. Essa linhagem, marcada por fé e coragem, culminaria em um dos maiores reis de Israel, Davi. Séculos mais tarde, dessa mesma linhagem, nasceria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A transformação de Raabe foi extraordinária. De prostituta marginalizada, ela se tornou ancestral de reis e do Messias. Sua história mostra que Deus não olha para o que o mundo valoriza: beleza, prestígio ou riqueza. Ele olha para o coração, para a coragem, para a fé e para a disposição de obedecer e confiar, mesmo em meio ao medo. Cada ato de Raabe, proteger os espiões, acreditar em Deus e agir com coragem, tornou-se um elo vital na história da salvação. Raabe, agora reconhecida e honrada, passava suas noites ensinando sua família sobre fé, coragem e esperança. Ela compartilhava sua experiência, enfatizando que o poder de Deus se manifesta em momentos de risco e decisão, e que mesmo aqueles que o mundo despreza podem se tornar instrumentos de grandes propósitos. Cada palavra sua era carregada de sabedoria adquirida através da experiência, do medo enfrentado e da fé sustentada. O legado de Raabe vai além de sua própria vida. Sua história ecoa através das gerações como exemplo de redenção e propósito divino. Ela nos lembra que fé verdadeira se manifesta na ação corajosa, que o poder de Deus pode transformar vidas e que ninguém é insignificante aos olhos dele. Raabe deixou de ser definida por seus erros ou pelo julgamento alheio para se tornar um símbolo eterno de esperança, fé e redenção. E você que está assistindo a esta história agora, lembre-se, assim como Raabe, você também pode transformar sua vida, escolher a fé e agir com coragem diante dos desafios. Se essa história tocou seu coração, não guarde para si. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador. Ative as notificações para receber os próximos vídeos assim que forem lançados e compartilhe nos comentários o que você aprendeu ou como essa história te inspirou. Sua participação faz toda a diferença e queremos saber como a coragem e a fé de Raabe podem inspirar sua vida hoje. Deixe seu comentário. Vamos juntos refletir e crescer nessa jornada de fé e propósito. E não se esqueça, cada vídeo que você assiste aqui é uma oportunidade de aprender, se emocionar e se inspirar. Então clique em inscrever-se, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que busca histórias transformadoras.